Então, agradecendo a presença de todos os que aqui estão e estes que aqui estão também, senhores jornalistas, nós estamos numa reunião do Secretariado Nacional da FENPROF, a primeira depois da manifestação que reuniu aqui em Lisboa mais cerca de, ou mais que, à volta de 150 mil manifestantes. Foi de facto a maior manifestação de professores. Não estamos a dizer isto por qualquer motivo de campeonato, porque isso não é. Não fazemos este tipo de campeonatos, é sobretudo porque foi uma afirmação dos professores relativamente ao Ministério da Educação de que exigem, e como dizia a faixa de abertura, exigem respeito e exigem a valorização da sua profissão, tendo em consideração que é uma profissão que está a perder cada vez mais profissionais. E que nós temos que garantir o futuro, porque o futuro da profissão docente será também o futuro da escola pública, será também o futuro de uma educação de qualidade, ter professores profissionalizados. Foi, de facto, uma grande manifestação que nos deu muita força para os processos negociais que estão a decorrer, que talvez, por força disso também, ou dessa manifestação, permitiu que ainda ontem no Ministério da Educação nós tivéssemos conseguido que o processo negocial não acabe amanhã, e que seria uma coisa absolutamente estranha, porque nós tivemos os documentos, o projeto de diploma, como dissemos ontem, na terça-feira às 5 da tarde, para uma reunião que começou na quarta às 3 e que acabaria o processo negocial na sexta. Isto era, de facto, uma coisa que é inaceitável, até porque isto significava o incumprimento da parte do Ministério de duas obrigações legais no plano negocial. Em primeiro lugar, porque, segundo a lei, o Código de Trabalho, as organizações sindicais têm direito a 30 dias para emitir parecer. E, portanto, 30 dias para emitir parecer, o Ministério da Educação pura e simplesmente estava ao dia de hoje, 16, para se emitir um parecer de uma matéria tão complexa como estas e, portanto, isto não podia ser, é o artigo 487 do Código de Trabalho e a não ser que houvesse acordo em ser outro o prazo. Para já, o que ficou foi, o Ministério aceitou, na sequência disso, uma nova reunião no dia 23, portanto, para além da reunião de amanhã, uma nova reunião no dia 23, e veremos se vai ser a última, e também alguns avanços que, de outra forma, eu diria que, de alguma vez, seria possível terem acontecido. Ou seja, os avanços na negociação que existem não são avanços que decorram de nenhuma boa vontade do Ministério da Educação. Aliás, o próprio Sr. Ministro da Educação vai dizendo que cada vez mais o documento deixa de corresponder àquele que é o seu pensamento para concurso de professores, mas, na verdade, a força da luta dos professores tem sido imensa e, portanto, nós tivemos uma greve de 18 dias, distrito a distrito, em que nunca baixou dos 90% e até, curiosamente, ou não, cada vez que houve uma reunião, a 20 de janeiro e depois a 2 de fevereiro, a ausência de respostas fez com que os níveis da greve até se notava, as próprias concentrações dos professores iam sempre aumentando e, portanto, a luta tem sido extremamente importante e, no plano negocial, neste momento, aquilo que podemos dizer é que o processo vai ter mais algum prolongamento, o que é importante para fazermos a pressão necessária para as alterações que ainda não foram feitas e que são ainda alguns aspectos muito negativos, aqueles que se mantêm. Dizer que também, para além do prazo para os pareceres, o Ministério está em incumprimento relativamente a outros assuntos, nomeadamente, outra das prerrogativas que os sindicatos têm em sede negocial é a de terem acesso a documentação ou a dados que nos permitam elaborar esses pareceres, ou seja, por exemplo, quantos professores é que existem em determinados escalões, quantos professores é que existem com determinado tempo de serviço, quantos professores é que podem ou não vir a beneficiar de determinada medida, porque isso é que irá fazer com que nós possamos até avaliar custos, avaliar os impactos financeiros, mas não só, e podermos, portanto, assim, perceber se de facto a medida é ou não é abrangente, é ou não é restritiva, e portanto são dados que nós precisamos e que até agora não tivemos. Desde janeiro que estamos a pedi-los ao Ministério, ao abrigo da lei da negociação coletiva, que temos essa prerrogativa. Voltámos uma vez mais, pela quarta vez, duas por escrito e duas oralmente, a lembrar isso ao Sr. Ministro. Até agora nada ainda recebemos. Já agora, e antes de prosseguir, em relação à negociação, dizer que a FENPROF orgulha-se muito de colocar ou tornar transparente para todos, incluindo para todos os professores, e são esses que nós representamos, o que se passa nas reuniões negociais. E, portanto, hoje mesmo já divulgámos mais uma ata, a ata da reunião de 20 de janeiro,
e nós pensamos que todas as organizações têm a obrigação não só de tornar públicas as atas, como nós estamos a fazer, para que se saiba exatamente o que defende, exatamente o que lá dizem, como também os pareceres, as posições, as propostas que entregam no Ministério da Educação. Portanto, é assim que nós continuaremos a fazer. Todas as nossas reuniões podem ser, assim sendo, devidamente conhecidos o seu teor do Ministério pelos professores, e isto achamos que é uma prática salutar e que apelamos a que todos o façam. Relativamente ao documento, como disse, há aqui alguns avanços e nós não os escondemos, porque seria esconder resultados de uma luta tão forte como a que temos desenvolvido. Consideramos que é positivo o facto dos concursos voltarem a ser anuais, o que vem dar resposta a algo que nós sempre dissemos, que eles podiam ser anuais, contrariamente ao que nos diziam que não. Não é esse o problema. O facto de um concurso ser anual não leva a que todos os professores mudem de escola todos os anos. Eu diria que cerca de metade dos professores já nem sequer mudam de escolas, estão nas escolas efetivas, nas escolas onde quererão estar até se aposentarem. Portanto, por ser anual o concurso não muda toda a gente de escola, porque nem sequer as pessoas são obrigadas a concorrer todos os anos. Permite é que quem quer concorrer o faça todos os anos. O princípio da graduação profissional ser o princípio que orienta praticamente todas as fases e modalidades do concurso, isso é importante também, como se sabe, era uma das principais reivindicações nossas, porque no início isto, enfim, era só para um caso ou outro que a graduação profissional servia. Consideramos positivo também que, de um primeiro momento em que nós começámos esta negociação com a possibilidade de vincularem este ano 5.000 professores, 2.000 pela norma travão e 3.000 por outras prioridades, e neste momento esse número já está em 10.700, portanto é um número, enfim, que é importante, 10.700 pessoas em precariedade entrarem nos quadros e, portanto, isso também se deveu a muita da pressão que tem sido feita, esperemos que ainda possamos ir mais longe, ou, por exemplo, a possibilidade de professores de educação tecnológica do grupo 530, isto agora é um bocadinho enfim, menos compreensível, não sei para quem está mesmo nas escolas, mas dizer que é um conjunto largo de professores que hoje são contratados como técnicos especializados e, portanto, nem sequer conseguem entrar na carreira ou ser considerado o tempo como docentes, e também já está ali previsto a possibilidade, e isso irá contar, de estes professores vão não só poder e passar a ser considerados como professores, porque a proposta de lei já subdivide um grupo de recrutamento a que eles pertencem para que eles passem a ser contratados como professores, e mais, todo o tempo que eles cumpriram como técnicos especializados passará a ser considerado tempo de serviço docente, o que quer dizer que isso já lhes permitirá não só o posicionamento na carreira, eventualmente até o ingresso nos quadros e, portanto, a vinculação. Isto são aspectos importantes. Um outro também, costumo lembrar, a contagem do tempo de serviço para efeitos de concurso, que não era contado, do tempo de serviço que os educadores de infância prestaram nas creches, que até agora era uma questão também que se vinha aí colocando e que até agora não era considerado. Isto, contudo, dir-se-á, então, com isto tudo, estamos perto de algum acordo. Não, estamos longíssimo de algum acordo. E estamos muito longe de um acordo porque estes aspectos positivos não conseguem esconder o que as propostas do Ministério ainda trazem naquilo que é essencial, naquilo que são as questões, digamos, a coluna vertebral do próprio modelo, aquilo que tem de negativo e que agora passaria a dizer, e que são para nós as chamadas linhas vermelhas, como nós sempre temos dito. Por exemplo, as ultrapassagens na vinculação. Há professores que, e bem, no seu 4º ano de serviço, 5º ano de serviço, vão conseguir ingressar nos quadros. Há professores que no seu 15º ou no 17º ano não vão ingressar nos quadros. E às vezes, por pormenores que não têm sentido nenhum. Por exemplo, e ontem entregámos um extenso dossiê no Ministério da Educação com exemplos que nos chegaram por meio dos contactos dos colegas, nomeadamente dos contratados, claro, neste caso, exemplificando. Dou um exemplo. Por exemplo, um professor que é colocado logo no início de setembro até ao dia 12 de dezembro, de setembro a dezembro, faz todo o primeiro período colocado. Depois, como chegamos à altura ao momento da interrupção de Natal, ele não está colocado, portanto acaba, cessa ali o seu contrato e vem a pessoa, normalmente é substituição, imagine-se, uma licença de parentalidade, e esse professor não é colocado na interrupção de Natal porque não é preciso durante esse período.
e volta a ser colocado no dia 6 de janeiro. Mal recomeça o segundo período, que começou no dia 3. O que é que acontece? O facto de não estar colocado em 31 de dezembro, tenha quanto tempo tiver, faz imediatamente com que não seja abrangido pela vinculação. Ou seja, o regime de vinculação põe como uma das exigências os professores estarem colocados no dia 31 de dezembro de 2022 e os que por acaso não estavam. Isto até tem coisas um bocado absurdas. Um professor que estava colocado a 31 de dezembro de 2022 e que esteve colocado um mês e que por acaso esse mês apanhou aquele dia, é abrangido para vinculação. Um professor que pode ter estado o ano todo, menos naqueles dias da interrupção letiva, fica de fora. Isto não tem sentido e, portanto, excluir colegas desses. Ou excluir em outras situações, por exemplo, há muitos colegas que estão a exigir, para além do 31 de dezembro de 22, 180 dias nos anos anteriores, e o que aconteceu foi que há inúmeros colegas que estiveram colocados nos 2 anos anteriores o ano inteiro, só que por acaso, num dos anos, estiveram colocados num horário incompleto. E esse horário incompleto, que foi um horário para o ano inteiro, mas como foi incompleto, quando se chega ao fim do ano não prefaz 180 dias. Mas tiveram o ano inteiro, só que não prefaz 180 dias. Como tal, ficam excluídos. E alguns são colegas com 15, 17, 18 anos de serviço. Aliás, há colegas que nos dizem que concorreram exatamente da mesma maneira em 2021 e 21-22, concorreram exatamente da mesma maneira, num dos anos fizeram 365 dias e concorrendo da mesma forma, no segundo ano não atingiu os 180, ou porque ficaram num temporário, ou porque ficaram no incompleto, e portanto a proporção não lhes permite ter os tais 180 dias nos 2 últimos anos. Alguns destes colegas têm 15, 16, 17, 18 anos de serviço. Portanto, isto é evidente que não é possível, não é aceitável, e por outro lado, quem tiver 4 ou 5 anos de serviço e que tenha, cá está, colocado em 31 de dezembro de 22, com 180 nos outros dias, nos outros anos, 1095 dias, pode ter sido cumprido numa escola pública, numa escola privada de contrato de associação, pronto, e nós não estamos a contestar nada disso, tudo bem, tem os 1095 dias, entra e entra bem. Não podem ficar de fora os outros. Este é um dos problemas. Depois tem aqui outro problema em relação a quem é dos quadros de zona pedagógica, que até é complicado de explicar, mas eu vou tentar aqui explicar. Portanto, o que é que o Ministério faz a estes 10.700 professores? Estes 10.700 pessoas que vão vincular num primeiro ano no QZP onde estão, no quadro de zona pedagógica onde estão. E neste primeiro ano têm uma vinculação provisória, só podem concorrer às escolas do seu QZP. No segundo ano, para conseguirem consolidar e passar a ter uma vinculação definitiva, são obrigados a concorrer ao país inteiro. Ao país inteiro. E vão ficar num QZP, que por acaso pode ser um professor de Braga a ficar no Algarve, vamos imaginar. O que é que acontece normalmente? Depois, em mobilidade interna, este professor de Braga que ficou no Algarve, tentar, em mobilidade interna, concorrer para o Braga, para um QZP perto da sua casa, mas não vai poder. Fica limitado a concorrer obrigado, mas limitado, a concorrer às escolas do seu QZP, do quadro de zona pedagógica em que ficou, que há de ser um dos 5 que o Algarve passa a ter, e a mais 3 adjacentes a esse, e não pode sair daí. Ou seja, o professor, por exemplo, há pouco estávamos a ver que fique no QZP que vai ter, por exemplo, Lagos, não é? Lagoa, só pode concorrer para o do lado, que tem Portimão, está ali a colega do Algarve, é que eu estou a ver. Para o lado de Sagres, e depois tem que ir concorrer para aquele que apanha o de Mira a norte, são os que ficam adjacentes. Ou seja, ele é de Braga e o mais longe que pode aproximar-se do Algarve a Braga é ficar em Odmira. Percebe? Portanto, é só isso, não é? Depois, o que é que também vai acontecer? É que, atualmente, os professores dos quadros de zona pedagógica têm a possibilidade de ter colocações plurianuais. É evidente que se o concurso passa a ser anual, todos os anos, os colegas dos quadros de zona pedagógica ficam numa espécie de horário zero, porque todos os anos se acaba, no final do ano letivo, acaba-se a colocação. Vão todos os anos de concorrer para a chamada mobilidade interna, sendo, cá está, limitados a estes 4. Não podem concorrer para mais nenhum. E, portanto, isto significa que, em relação a estes colegas, que ficarem nos quadros de zona pedagógica, vai ser limitada àquele e aos
adjacentes, e quando o adjacente só há 2, o terceiro é o que for contíguo a um dos adjacentes, que é para ele poder sair dali. Se este professor, que no entanto do QZP conseguir, como agora vai ser possível, em vez de ficar no QZP e ir para um quadro de escola, o que é que vai acontecer? Então ainda é pior, porque se ele for para um quadro de escola só pode concorrer às escolas a que pertence àquele quadro de zona, nem sequer pode sair dali. Portanto, o Ministério, de facto, o que diz é que quer acabar com os professores de casa às costas, e o que o Ministério está a dar aos professores é uma tenda de campismo que substitua a centenas de quilómetros a sua casa onde tem a família, onde tem... E nós estamos a falar de professores que estão quase aos 50 anos, estamos a falar de jovenzinhos, estão a começar a vida, estamos a falar de pessoas que já têm, pessoas idosas, a responsabilidade, família, toda a sua vida organizada, e portanto, em relação a esta situação, isto é inaceitável. Outra coisa que também nós não estamos de acordo é que em relação aos professores dos quadros de escola e de agrupamento, que venham a ter a chamada insuficiência de tempos letivos, ou seja, as tais 8 horas ou menos, que possam ser colocados, atualmente é dentro do conselho a que pertence a sua escola, e passem, por exemplo, a ser colocados em escolas, eventualmente até com horários em mais que uma, do próprio QZP. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, que um professor que fique com um horário zero em Vila Franca de Xira pode ser colocado para dar as suas aulas, não dentro de uma escola de Vila Franca, mas ter que vir completar o horário à Amadora, ou ter que vir completar o horário em Mafra, por exemplo. Não é? E como é que ele é lá colocado? Por um conselho local de diretores, cujo nome foi alterado, mas o resto se manteve. Aliás, até foi uma coisa curiosa, que ontem o Sr. Secretário de Estado nos diga, bem, nós atendemos ao facto de os professores contestarem muito o Conselho Local de Diretores. É verdade. E o que é que ele fez perante a contestação? Mudou-lhe o nome. E passou a chamar-se Conselho de Quadro de Zona Pedagógica. Exatamente com a mesma Constituição, exatamente com as mesmas funções, com as mesmas competências, que é colocar professores, distribuir os horários, fazer os chamados horários compostos, que têm uma parte numa escola e uma parte em outra, e, portanto, o Conselho Local de Diretores acabou, ou melhor, a designação acabou, passou a chamar-se outra coisa, mantendo-se exatamente o mesmo. Por último, só dizer que também é algo que é curioso, é que a Comissão Europeia impede a discriminação salarial dos professores contratados. E então o Ministério da Educação decidiu, muito bem, não vamos então discriminar salarialmente, e os professores contratados passam a ter acesso a um índice remuneratório igual ao do segundo escalão da carreira e a um índice remuneratório igual a um terceiro escalão da carreira, o 188 e o 205. O que é que o Ministério da Educação faz? Pronto, mas para poderem não ser discriminados, têm que fazer uma coisa, têm que todos os anos concorrer, de 1095 em 1095 dias passam, mas têm que todos os anos concorrer a 10 quadros de zona pedagógica. Se não o fizerem, por razões até da sua estabilidade, não têm o prémiozinho. Ora bem, o que a Comissão Europeia decidiu não foi atribuir um prémio aos professores contratados, foi que não podia haver, e é o que está numa diretiva, essa discriminação. Portanto, eu acho que só por estes 3 aspectos, e são outros, mas claro, não vamos estar aqui a dizê-los, depois havemos de entregar o nosso parecer discriminando todas as questões, que são absolutamente inaceitáveis, e portanto dizer que qualquer acordo neste momento em relação aos concursos está fora de questão. Mas o problema não é só esse, é que sabe o Ministério da Educação que ainda que em relação aos concursos estas questões todas venham a ser superadas, que um acordo global neste momento não pode só incluir os concursos. Nós, no dia 4 de agosto, e formalizando no dia 8 de agosto, entregámos uma proposta de protocolo negocial ao Ministério que continha as questões dos concursos e outras. E dizer o quê? Para mais de metade dos professores, como eu comecei por dizer, os concursos já dizem pouco, porque já não vão concorrer. O que aos professores dizem muito é que trabalharam durante muitos anos e o seu tempo de serviço não pode ser apagado. Porque se for apagado, os professores não vão passar do meio da carreira. 70% dos professores acabou, não passam do meio da carreira. E, portanto, a questão do tempo de serviço e outros aspectos, por exemplo, a mobilidade por doença, que é uma questão que choca muito quem está doente e prejudica, mas choca muitos outros todos. E outros aspectos, mas eu destaco estes 2. A questão da carreira, tempo de serviço, vagas e cotas e a mobilidade por doença. Sem isso, não há acordo nenhum.
Portanto, não queremos que esta negociação também vá negociar já como é que se recupera o tempo de serviço, mas como dissemos desde o início, desta negociação tem que sair a calendarização da negociação desses aspectos. Sem isso, não há acordo nenhum, porque isto o Ministério sabe desde o início. A última questão é, rapidamente, também dizer que, face à situação que ainda nós temos, no passado dia 11, naquela grandiosa manifestação de professores e educadores, que não foi só convocada pela FENPROF, foi por mais 8 organizações sindicais, a FENPROF teve um papel importante, mas não foi o único, dizer que apelámos aos colegas, em primeiro lugar, que esta fosse uma semana de luta e de luta nas escolas, e sobretudo nos dias 15 e 17. Quero dizer que é extraordinário o número de fotografias que estamos a chegar dos colegas à porta das escolas por todo o país, concentrados com tarjas pretas nas escolas, vestidos de preto, e portanto esta adesão tão importante que continua a dizer-nos que as pessoas de facto não param, e quando dizem não paramos na manifestação, dizem bem, mas mais do que dizer bem, estão a fazer. E a luta continua, vamos ter o dia D, aliás, temos estado a trabalhar nisso, com perguntas sobre as questões da negociação, sobre as prioridades reivindicativas e sobre as ações a desenvolver no futuro. Vai ser de 23 a 28, portanto 23, 24, 27 e 28. Vamos fazer essa grande consulta em todo o país e nas escolas. E temos uma greve a 2 e 3 de março, com 2 grandes manifestações, que talvez já aqui possa dizer, que no Porto vai sair do Marquês, da Praça do Marquês, que também lá há uma Praça do Marquês, e que vai até aos Aliados, essa manifestação, que termina, e em Lisboa irá, em princípio, vai sair do Rossio e vai até à zona do Primeiro-Ministro da Assembleia da República. No dia 2 no Norte, Coimbra para cima com a manifestação do Porto, no dia 3 no Sul, Leiria para Sul, com esta manifestação em Lisboa. É uma greve, são 2 dias de greve, mas que na verdade é um dia de greve por escola. E qual foi a nossa surpresa quando fomos notificados pelo Ministério da Educação para termos, pelo Ministério não, pela DGAE, pela Direção-Geral do Emprego Público, para uma reunião a propósito de serviços mínimos. Porquê é que nos surpreendemos, e que será amanhã às 14h30? Porquê é que nos surpreendemos? Em primeiro lugar, porque é uma greve convocada por 9 organizações sindicais e só convocaram a FENPROF para ir lá defender a sua posição de que não há lugar a serviços mínimos. Não sabemos porque é que não convocam as 8, as outras 8 não são membros da FENPROF, não são organizações da FENPROF. A plataforma, como às vezes chamamos, é uma plataforma absolutamente informal, chamamos assim por facilidade, e portanto desconhecemos este motivo. Segundo, porque o Sr. Ministro foi quem várias vezes afirmou publicamente que não lhe merecia qualquer dúvida as greves por distritos, que eram iguais a esta, só que em vez de ser 2 dias eram 18 dias, mas era um dia de greve neste caso em cada distrito ou em cada escola, e dizendo também que não merecia dúvidas que não havia necessidade de serviços mínimos, primeiro porque era só um dia, segundo porque era uma greve que não era de duração prolongada, e terceiro porque era uma greve, e é uma greve que não tem imprevisibilidade. Portanto, o nosso pré-aviso de greve é das 0 às 24, e aquilo que dizemos aos colegas é para fazer o dia todo, ponto final. E, portanto, não vemos onde é que pode haver a possibilidade de haver serviços mínimos. E porquê é que achamos que, a serem decretados serviços mínimos, são ilegais? Em primeiro lugar, porque a lei é clara quando estabelece quando é que podem ser serviços mínimos decretados. E, por exemplo, dizer que é, na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, no artigo 397, número 2, a linha D, que desde depois daquela greve a exames no tempo do Ministro Nuno Crato, que a lei passou a integrar a educação como sendo uma das áreas com serviços mínimos, mas com clareza estabelece o seguinte: educação, vírgula, no que concerne, não é nomeadamente, que a gente tem sempre dito que é o nomeado, no que concerne a exames, avaliações finais, ou período, ou provas de final de ano que se realizem em todo o país ao mesmo tempo. Portanto, a greve de 2 e 3 não se inclui em nenhuma deste tipo de, que aqui está identificado, de greves. Segundo,
porque a última greve, ou a única greve de professores que, convocada pela FENPROF com serviços mínimos, foi em 2018 e até foi a exames. E depois da greve passar, o que é que fez a FENPROF? Porque não concordou, recorreu aos tribunais. E, com data de 19/10/2018, o Tribunal da Relação, temos o acordo, veio dizer que a greve, mesmo sendo a exames, não podia ter serviços mínimos e, portanto, os serviços mínimos foram ilegais e veio considerar que havia aqui um exagero, havia aqui uma desproporcionalidade entre o direito à greve e o que foi impedido e, portanto, houve este acordo. O Governo, o Ministério da Educação, discordaram do acordo e, com todo o direito que têm, recorreram ao Supremo Tribunal de Justiça. E o Supremo Tribunal de Justiça, com um acórdão do dia 30 de abril de 2019 e outro acórdão do dia 26 de junho de 2019, dois acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, veio confirmar que o Tribunal da Relação estabeleceu, ou seja, os serviços mínimos eram ilegais. E, portanto, isto depois dos recursos. E, portanto, assim sendo, e claro, na altura já não teve qualquer tipo de consequência, porque a greve já tinha sido, os serviços mínimos já tinham estado impostos. Mas não teve na altura, mas tem que ter para o futuro. Porque, na verdade, quer dizer, o Ministério não pode jogar nisto, que é, cada vez que há uma greve, mete serviços mínimos, assim vamos para o tribunal, vem dizer que é ilegal, mas já passou. Não, não é já passou. Nós não aceitamos, porque são ilegais, estes serviços mínimos. E, portanto, é isso que amanhã iremos defender e aquilo que esperamos é que o Colégio Arbitral haja aqui, e com certeza que o fará, no quadro da legalidade e irá ter em conta, enfim, tudo aquilo que é já o histórico relativamente a serviços mínimos em relação, e estamos a falar de uma greve, que é uma greve de um dia em cada escola e não mais que isso. Para além disso, dizer que o que está a passar em muitas escolas com os serviços mínimos é uma coisa completamente inaceitável. Ou seja, os serviços mínimos estão a ser uma espécie de piquete para substituições até de quem falta, por exemplo, por doença. Há colegas que já estão, e mais, neste momento temos escolas que fizeram listas e querem obrigar, durante a interrupção dos dias de Páscoa, aliás, de Carnaval, que agora aí vem, os 3 dias, têm listas de serviços mínimos para as pessoas terem que ir para lá nesses dias em que as escolas não têm atividade letiva. Estão a ser atribuídos serviços mínimos a colegas e que nós o que consideramos é que os colegas devem pedir o pagamento de horas extraordinárias, por exemplo, para professores que têm todas as suas aulas, dão toda a sua componente letiva a semana toda e depois a seguir metem os serviços mínimos fora já do seu horário. Ou seja, para além do seu horário de trabalho, ainda têm os serviços mínimos em cima, o que significa uma sobrecarga até de componente letiva. Mas, até para reuniões sindicais, os serviços mínimos são para greves. Bom, temos já exemplos de casos em que houve, o caso do agrupamento de escolas Afonso III, em Faro, mas temos outros, em que houve uma reunião sindical, toda a gente sabe que não há serviços mínimos para reuniões, e a senhora diretora decidiu acionar serviços mínimos, impedindo as pessoas de irem a uma reunião porque tiveram que fazer serviços mínimos porque os outros também iam à reunião. Isto são abusos, nós temos falado disto no Ministério da Educação, percebemos que o Ministério da Educação o que faz é dizer, bom, achamos mal, mas enfim, os senhores diretores, a sua autonomia, etc. E, portanto, todos estes casos vão cair no Ministério Público, já o tínhamos dito, e iremos fazer. Portanto, porque não é aceitável, porque já não basta os serviços mínimos serem legais, ainda por cima, a forma como, não em todo o lado, mas em alguns sítios, algumas escolas, algumas direções, eu diria até não a maioria, mas ainda assim em número significativo, estão a usar e abusar dos serviços mínimos como se fossem piquetes de substituição de professores. E isso não é, os serviços mínimos não são isso, não é? Pronto, e portanto nós estamos atentos a isto. E é isto mesmo, os serviços mínimos, portanto, serão amanhã discutidos, nós iremos lá, claro, não iremos estar ausentes. De manhã vamos estar no Ministério, a partir das 10 da manhã. Depois, às 14h30, iremos estar na DGAE, ali nas finanças, entrando por trás, por trás, iremos estar aí na reunião, veremos no que é que vai dar, nós iremos defender com aquilo que já dissemos, quer com a lei, quer com os acórdãos, a ilegalidade de serviços mínimos numa greve com essas características, e depois veremos, mas com uma certeza.
com serviços mínimos ou sem serviços mínimos, o que vai contar para a realização das manifestações 2 e 3 e das greves 2 e 3 não são os serviços mínimos, será mesmo aquilo que acontecer na negociação. E, portanto, com ou sem serviços mínimos, a greve de 2 e 3 de março e as manifestações desses 2 dias, no Porto e em Lisboa, estão convocadas, em caso algum serão desconvocadas, e o apelo que fazemos aos professores até é que continuemos todos nesta luta em que, a uma só voz, temos dito nas ruas, não paramos, não paramos, não paramos, e não vamos mesmo parar. Pararemos quando os direitos dos professores forem respeitados, o seu tempo de serviço for contado, a progressão na carreira for uma realidade e os concursos servirem para criar estabilidade aos professores e não para resolver os problemas do Ministério da Educação. E é isso que nós